Esse é o terceiro vídeo aqui do nosso canal e eu estou super satisfeito porque aqui no nosso canal, em 2 vídeos, nós já fizemos mais de 2.500 visualizações e estamos aí com uns 30 e poucos inscritos em apenas 2 dias. Isso é bastante motivador para a gente que está fazendo esse trabalho aqui. E algumas pessoas me perguntaram, pô, Joaquim, você está falando um monte de coisa, mas quando é que o bicho pega mesmo? Ou seja, quando é que você vai falar de você lá no Paraguai? Antes de eu entrar nesse assunto, e eu posso até mostrar aqui para você, né? Isso aqui eu estou seguindo, na verdade, a sequência do meu e-book. E como esse projeto de sair de um país e morar em outro país, ou investir em outro país, também pode ser isso, é um troço bastante complexo, então eu quero primeiro formar uma base de reflexões para não fazer uma mudança assim a moda Bangu, né? Assim, meio que nas coxas, né? Não, eu quero fazer um negócio de uma forma criteriosa, por isso eu estou formando uma base por sobre a qual eu montei esse projeto de ir para o Paraguai e investir lá, tirar a documentação, todo o processo que tem. Então, eu estou seguindo, vou mostrar nesses primeiros 2 vídeos e agora nesse que eu estou fazendo para você, eu estou seguindo o projeto aqui desse e-book, que eu já te falei. Nos 2 vídeos anteriores, eu fiz um e-book da minha ida para o Paraguai, né? Morar no Paraguai, você faria isso, né? Eu coloquei assim. Então, eu estou seguindo aqui no primeiro vídeo do e-book, eu fiz aqui. Vou mostrar aqui para você o que a gente falou. Então, novos caminhos, né, no Paraguai. Aí eu falo sobre o nômade energético, eu falo isso no primeiro vídeo, né? Aquelas energias, né, que me fizeram mudar, né? A primeira mudança aqui foi em novembro de 93, eu ainda falei de outras, porque eu fiz várias migrações. Então, a primeira mudança, quando eu saí do Rio, fui morar em Miguel Pereira, Partido Alferes, depois em Partido Alferes. Na segunda mudança, a gente falou sobre isso também. Então, eu estou seguindo essa sequência. Então, eu mudei de Partido Alferes, fui para Miguel Pereira. Depois, na terceira mudança, estou falando das minhas migrações, né? O que me levaram a migrar de um lugar bom que eu me encontrava para um outro que eu julgava ser melhor. Então eu saí aqui de Miguel Pereira e vim para aqui, agora onde eu estou, aqui na ilha de Itacuruçá. E assim a gente vai falando, né? E o que motiva essas mudanças? Aí já entro no segundo vídeo. É só você ir aí atrás, você vai ver esse material. Aí eu falo sobre a nossa realidade atual, que é o somatório das nossas decisões, e essas decisões sofrem influências das nossas emoções. Então, se eu tenho medo, eu me sinto mais inseguro para mudar, aí eu vivo uma vida mais mecânica. Se eu não tenho medo, eu me sinto mais encorajado nos projetos, eu vejo mais as oportunidades do que os riscos, os perigos que a gente encontra, né, nessa possibilidade da mudança. A pessoa que tem medo, ela vê mais os perigos do que as oportunidades, e isso atrava. Então a gente tem que pensar em um monte de coisas, e hoje a gente vai falar desse item aqui, que é a quarta mudança, que está aqui, do Brasil para o Paraguai. A gente vai falar sobre isso hoje. Então, eu tô explicando para você que foi tudo baseado em uma série de reflexões, e é claro que num vídeo como esse que eu estou fazendo aqui contigo, e num e-book de 80 e poucas páginas, não dá para colocar tudo, mas pelo menos eu organizei algumas ideias para mostrar para você que as coisas devem ser feitas com critério, né? Com organização, com uma metodologia, para que você não se perca no meio do processo quando surgirem as dificuldades, né? Os problemas que certamente surgirão. Então você tem que estar baseado num solo
bastante seguro que você edificou para si mesmo, né, para que você consiga enfrentar essas dificuldades que eu enfrentei, e eu vou falar sobre isso na sequência desses vídeos. Mas eu acho importante que você saiba que tudo deve ser feito com muita organização, com método, com critério, com reflexões, para a gente poder enfrentar essas eventuais, que não são eventuais, são certas, as dificuldades que vão surgir no meio do processo. Então é sobre isso que a gente vai mudar, e eu tenho falado para você que, no meu caso, né, o que me motiva a essas mudanças é que eu sou muito sensitivo. Eu não vejo espírito, não sou médium, né, na acepção comum do termo, né? Eu sou uma pessoa sensível, eu percebo as vibrações, e quando essas vibrações não são compatíveis com aquilo, as vibrações externas, né, não são compatíveis com aquelas vibrações que eu pretendo emitir de dentro de mim, quando elas não se coadunam, então eu sinto que, poxa, está na hora de eu mudar. E foi isso que aconteceu, e eu vou falar nesse vídeo aqui para você que isso não é só aqui no Brasil. Essas vibrações encontram-se muito pesadas no mundo inteiro. Você vê conflitos de todas as ordens no mundo inteiro, coisas muito doidas acontecendo no planeta inteiro. Mas elas vão repercutindo em cada nação de uma forma. E eu tenho visto, a gente vai falar isso num próximo vídeo, que aqui no Brasil a coisa não está assim, ela descambou para um lado que eu não curto. Ah, esse lado está errado? Não estou dizendo isso. Não estou dizendo que está errado. Eu estou dizendo que não é compatível com a minha maneira de pensar. E eu falei no vídeo anterior, eu penso assim, os incomodados que se mudem. Se eu posso fazer alguma coisa para mudar e adequar essas situações à minha volta, à minha maneira de pensar, tudo bem, eu vou lutar por isso. Mas quando eu percebo que isso é dar murro em pontas de faca, então eu não vou fazer isso. Eu prefiro, em vez de mudar a situação do país, mudar de país. É uma coisa muito simples na minha maneira de pensar. E o porquê que está acontecendo isso tudo no mundo inteiro? É simples, eu vou explicar para você em pouquíssimas palavras. O que eu entendo desse momento que está acontecendo no mundo é que nós estamos, né, no auge de um ritual de passagem, de um rito de passagem. Então a coisa veio se exacerbando, a gente está no ápice de uma mudança que vai voltar depois a uma condição gostosa, boa, né? Vai ser diferente desse ponto de partida, e a gente vai para um outro momento. E nesse auge de um rito de passagem, ocorrem essas tensões. E eu vou falar aqui para você, né, que isso é muito comum, isso já aconteceu na tua vida pessoal, em você mesmo, várias vezes, desde que você estava na barriga da sua mãe. Então, quando houve a concepção, o gameta masculino e o feminino se encontraram lá na trompa de Falópio, e você foi produzido, né? E depois você saiu, já não era mais um óvulo da sua mãe e um espermatozoide do seu pai, era um ovo ou zigoto, né? Ele saiu dali e se alojou no útero. Quando você se alojou no útero da tua mãe, as pessoas falam, isso eu não sei se é mito ou verdade, né? Que a proporção era de uma bola de futebol para o estádio do Maracanã. Um estádio de futebol. Aqui no Rio de Janeiro é o Maracanã e no Brasil é um dos mais tradicionais. Então, você começa a tua vida como um emigrante, né? Que você saiu daquela trompa e foi migrar lá para o útero, então você começa a tua carreira como emigrante. Por que essa coisa não aconteceu direto lá no útero, né? Por que foi lá na trompa e você teve que ir andando até o útero? Talvez aí já haja um cerne desse movimento de migração.
A gente está falando que essa coisa de migrações, né, existem desde tempos imemoriais, né, desde a época que os nossos tataravós migravam por causa do frio, de situações climáticas, por causa de escassez de pastagem, de frutos e caças, né? Então, essa coisa da migração existe desde sempre. E começou contigo lá na barriga da tua mãe, saindo da trompa, indo lá para o útero. E quando você chegou lá, aquilo era um universo enorme, era uma bola de futebol para o Maracanã. Então, você começou a tua carreira como emigrante, saindo do útero saindo da trompa para o útero, e numa área enorme. Só que naqueles processos de mórula, blástula, aí tem aqueles processos lá da embriogênese, né? Dentro daqueles processos, você foi crescendo, e em 9 meses, aquela situação que era enorme, o espaço que você vivia, virou um micro-ondas. Você estava ali numa coisa apertadinha, pior do que num conjugado, pior do que num quarto-sala pequenininho. Você estava... Cara, você estava agoniado, a situação estava muito ruim para você estava apertado. E para piorar a situação, a sua situação ali dentro, aquele líquido dentro do qual você boiava, ele vazou. E aí começou a haver contração ali no útero para expulsar você dali. Porque, em princípio, você não ia querer sair. Cara, a tua vida virou um inferno, né? Ali dentro. E aí ainda tem aqueles que ainda pulam na barriga da tua mãe ali pelo lado de fora para te empurrar mais ainda. E aí abre-se o canal vaginal e você passa por aquele lugar apertadinho, a tua cabeça fica fininha para passar por ali. E aí você chega do outro lado. Isso é o rito de passagem, né? Então você chega do outro lado, quer dizer, quando você chegou era a zona de conforto. Você chegou lá, nossa, isso tudo aqui é meu, né? Você chegou. E sendo alimentado, tudo tranquilo, até que a coisa foi piorando, até que você chegou do outro lado. Quando você chega do outro lado, uma luz forte, mais forte do que essa que está aqui, um frio, um barulho, um peso diferente que você estava sentindo, ainda lasca um tapa na tua bunda, aí você começa a respirar. É a primeira vez que você respira. Cara, aquilo ali tudo era um inferno. Era um caos, era uma confusão, era uma coisa horrível, né? Tudo estranho. Aí te colocam lá na barriga da tua mãe para você beber. Acho que é colostro, se eu não me engano, é o nome daquele leite primeiro, cheio de antibiótico, de remédio, aquilo ali. Aí você come aquilo ali, né? Passa a ser a forma que você vai se alimentar dali em diante. E aí, aos poucos, você começa a dominar a cena, e ao dominar a cena, você sabe que se você chorar assim, ela vem te dar um carinho. Se você chorar assado, ela vem trocar a tua fralda. Se você chorar assim assado, ela vem com a sua mamadeira ou com a sua amamentação. E aí você domina a cena. Então aí você entra numa zona de conforto de novo. E aí vem novo ciclo de passagem. Quando você sai daquele ambiente que você está, que você domina, que você conhece tudo, e te jogam dentro de uma creche ou dentro de um colégio, né? Depende da história de cada um. E aí tudo novo de novo, um outro ciclo de passagem. E aí a coisa vai indo toda a vida, né? Toda a tua vida, podia ficar falando aqui um monte. Mas vamos completar, só para completar, né? Tem uma hora lá que você vai sair da tua casa, onde você é provido pelos seus progenitores, né? E você tem que se autoprover e depois ainda prover aqueles que você vai gerar, né? São os vossos filhos, né? Então, isso tudo quando você sai da sua casa e entra no primeiro emprego, ou entra numa faculdade, tem o trote, entra no primeiro emprego, você não sabe se vai dar certo ou não, você tem que assumir suas responsabilidades todas, pagar luz, água, condomínio, gás, aluguel, ou a prestação do apartamento, de uma casa, a gasolina do seu carro, tudo. Você tem que bancar tudo.
Então é um outro ritual de passagem onde você tinha o conforto de ter casa, comida e roupa lavada e de repente é você que tem que fazer tudo isso. Então isso que acontece a nível pessoal na tua vida acontece a nível de maturidade, que a gente está falando de um processo de maturação, né? Onde você sai do útero, vai para a primeira infância, depois vai para a adolescência, que também é uma dificuldade, vida adulta, e por aí você vai passando por todos esses processos. Assim ocorre com a humanidade também. Nós vivemos num mundo onde, querendo ou não, predomina a maldade. Infelizmente, a gente tem que admitir isso. Olha, aí, pega aí tuas redes sociais, pega aí o X, a rede X, pega o que você quiser, você vai ver. É conflito para tudo que é lado. E em vez de melhorar a coisa, parece que vai piorando. Não está piorando. A gente está chegando no auge de um rito de passagem, onde a coisa vai ficando intensa e o interessante é que é o que vai acontecer depois. Aí alguns vão falar, é o apocalipse, é o fim do mundo e coisa e tal. É o apocalipse? Antes de responder essa pergunta, eu quero lembrar para você, de novo, que esse negócio todo está aqui, nesse book, que você pode acessar. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui para você ao vivo aqui, né? Então eu vou chegar aqui no meu Google. Cheguei aqui, né? Tá aqui no Google. E vou botar aqui, Novos Caminhos no Paraguai. Aqui, ó, Hotmart. Já apareceu aqui. Novos Caminhos no Paraguai. Aí eu venho aqui, clico. Já entrou lá na Hotmart. R$ 27,00, está ali. Isso aqui tem, este site utiliza cookies, tá bom. Então, R$ 27,00, está aqui, né? Então, você acessa aqui, você vai ter na Hotmart por R$ 27,00 esse book, que é de onde eu estou tirando isso. Se você quiser, pode ir na minha rede ali, Instagram também, e lá no Instagram você vai ver o joaquim.braga.neto, né, minha rede no Instagram. Lá na bio, no meu perfil, tem lá o link para você entrar e acessar esse e-book aqui também. Então, você acessando esse e-book, você vai ler tudo isso de uma forma muito mais organizada, de uma forma sequenciada, vai ser uma forma muito mais legal. E, pô, já que a gente deu essa pausa aqui, pô, eu queria falar contigo, se você está achando interessante esse papo, já sabe, aquele papo de sempre, né? Se inscreve no canal, coloca tuas dúvidas, seus questionamentos, pode me criticar, não tem problema. E se você souber de alguém que fala em mudar alguma coisa assim, será que vou, será que não vou? Compartilha esse vídeo com essa pessoa. Coloca seus comentários e aquele likezinho é sempre muito bem-vindo, né? E aí, é apocalipse, né? Ou não é apocalipse? Então, eu vou ler só um parágrafozinho pequenininho aqui de 3 linhas. Em outras palavras, diria que vivemos os momentos proféticos, chamados de apocalipse ou fim dos tempos mencionados nos registros bíblicos e em tantos outros tidos como esotéricos. Então não é só na Bíblia que fala dessa mudança, tem a nova era, a era de aquário, a era de peixes, a era de não sei o quê, os esotéricos falam sobre isso, várias filosofias diferentes falam sobre essa mudança, e essa mudança, pelo que parece, ela se refere a aquelas pessoas que praticam o mal e insistem em praticar o mal, e essas outras pessoas que não são perfeitas, não são boas, estão longe disso, muito longe, mas elas querem se tornar pessoas melhores. Então, praticar o bem, através de filosofias, através de religião, através de proposta pessoal, de entender que a melhor maneira de viver é a gente praticar o bem, que se todo mundo praticar o bem, nós vamos acabar sendo beneficiados com isso também. Na Bíblia, isso está assim colocado em 2 partes, né? Aqueles que ficarão à esquerda do Senhor,
que são aquelas pessoas que ele simboliza como bodes, como aqueles que ficarão à esquerda, como é que ele fala? Joio, né? Vai separar o joio do trigo, e aqueles que ficarão à direita. E os que ficarão à direita são aqueles que são escolhidos, são as ovelhas, são aqueles que ele chama de trigo também. Então, para aqueles que ficarão à esquerda, haverá choro e ranger de dentes. E aí você fala, cara, e essas pessoas, será que isso é verdade mesmo? Eu acredito que sim. E isso está dentro de você, numa área aqui, ali para dentro da tua testa, né? Que é na glândula pineal. Tem uma antena ali que capta as suas informações intuitivas. E isso chega a todos nós, né? Que a gente está caminhando para esse momento onde haverá essa separação. E aqueles que ficarão à esquerda vão passar por um perrengue muito grande. Ah, mas como é que a gente vai saber disso? Isso está dentro, isso chega a nós. Só que pela dureza do nosso coração, uns não percebem. Mas embora não chegue à consciência deles que esse momento está se aproximando, eles sabem que está. Porque está havendo, isso Pô, eu tô com 66, cara. Com 16 anos eu ia à praia, todo mundo era amigo, a gente sentava, conversava. De repente, houve uma separação. Aqueles que falam, que querem o mal, que acham... eu não vou entrar nesse detalhe aqui nesse vídeo, não. E aqueles que, poxa, são pessoas assim mais conscienciosas, né? Que não querem responder o mal com o mal, mas querem se manter no bem. Então essa polarização está cada vez maior. A polarização é isso, os que vão ficar à direita e à esquerda, né? Sem entrar na questão política dessa terminologia aí. Então, essas informações chegam. E eles sabendo, né? Tem um ditado que diz assim, quando o navio está afundando, os ratos pulam. São os primeiros a sair de lá do porão, que eles ficam desesperados, que a primeira área que afunda do navio é o porão do navio, onde estão os ratos. E eles vêm para fora e os ratos ficam apavorados, né? Então, essas pessoas que praticam o mal, elas podem não ter clareza de consciência de que elas estão caminhando para um ranger de dentes, para uma situação ruim, mas elas sentem isso. E quanto mais elas sentem que estão caminhando para um apocalipse delas, o apocalipse não é o fim do mundo, é o fim de uma era onde há a predominância do mal. Isso é o Apocalipse. O fim dos tempos não é o fim do mundo, é o fim dos tempos onde há a predominância do mal. E elas sabem que isso está indo para o final, está acabando. E elas estão cada vez mais próximas de um abismo. E não haverá uma ponte para elas. Então elas sentem isso, e quanto mais elas sentem, quanto mais elas ficam desesperadas, mais elas praticam o mal. Daí eu vou dar uma dica para você de que é muito importante que nesse momento de tensões, de polarizações, você se mantenha equilibrado, porque aquelas pessoas vão querer desequilibrar você para que você vá com elas para o abismo também. E aí essa ideia vai seguir, mas é só para dizer que esse fenômeno é um fenômeno normal do planeta e que por isso está acontecendo no planeta inteiro, né? Está acontecendo uma vibração energética no planeta. Há situações onde essas polarizações elas estão menos acentuadas, estão mais preservadas. E um desses lugares que eu reconheço, que é aqui perto da gente, né? Aqui do lado, nosso vizinho. Eu costumo dizer que o Paraguai é mais um dos estados brasileiros, logicamente, graças a Deus, é um estado independente, né? É um outro país. E lá há uma preservação disso, onde não há uma adoção de valores tão esquisitos como estão acontecendo aqui no Brasil. E é por isso que eu venho pensando em ir para lá. Não assim porque eu não gosto do Brasil, eu amo o Brasil, mas assim, as energias lá me parecem mais compatíveis com isso que a gente está vivendo aqui. No próximo vídeo,
aí sim eu vou falar contigo. Deixa eu ver se eu chego aqui. Onde é que está, Joaquim? Onde é que está? Está aqui. Aí eu vou falar sobre situações econômicas, políticas, religiosas, tudo isso que a gente está vendo acontecer à nossa volta e compõe um quadro, né, geopolítico, geoenergético, georreligioso, onde a gente está vivendo. Então eu estou falando tudo isso para você, lembrando de entender tudo com mais clareza e mais profundidade, de entender se é interessante realmente você fazer uma migração ou não. Ou pelo menos, se você achar que não vale a pena migrar, pelo menos você ter consciência do que está acontecendo para saber se preservar dentro dessa situação que a gente se encontra. E se você está achando esse conteúdo legal, eu recomendo que você veja o vídeo anterior, que está aqui embaixo. E se você gostar desse vídeo anterior, eu recomendo que você também dê um clique nessa bolinha que está aqui embaixo também, onde você vai se inscrever no nosso canal. Valeu? Até o próximo vídeo!